vou fazer o Baymax junto com vocês e eu vou começar pela parte do raio-x. Eu vou fazer o Baymax, que é um robô, então eu vou fazer toda a parte de fiação, bateria, pra gente realmente ter essa impressão de que a gente tá vendo realmente um raio-x do Baymax. Então eu comecei a fazer a parte do contorno. E assim, raio-x ele não é colorido, mas eu decidi fazer os fios do Baymax coloridos. Então, vai ficar um raio-x mais avançado, mais tecnológico, porque realmente eu achei que mais interessante do que colocar só fio cinza. Inicialmente, quando eu comecei a fazer, eu pensei em fazer isso. O motor, né, ou a bateria dele seria um tom mais escuro, né, provavelmente preto, e aí eu usaria um tom de cinza para fazer as fiações. Mas eu achei que faltava cores e eu acho que tem tudo a ver com o desenho do Baymax, que é bem colorido. Então eu acabei fazendo essa alteração. Mas aqui eu estou fazendo a parte do contorno do robô. Ele já estava com a parte da line art feita, mas eu queria um contorno mais escuro. E aí depois que eu fiz, eu até pensei que eu poderia ter feito o contorno do Baymax todo preto, seria bem interessante. E além desse contorno em si, eu poderia fazer ele todo preto e aí a parte da bateria um tom de cinza e a fiação dele colorida, né? Seria mais um efeito, digamos assim, de raio-x. Mas como eu não tive essa ideia, ficou tão bom quanto. É só falando para vocês que realmente tinha mais variações do que eu imaginei para fazer. Aqui, essa parte que vocês estão vendo, eu comecei a fazer a parte central da bateria dele. Então, eu fiz esse quadrado, né, essa forma mais quadrada, digamos assim. Depois disso, eu comecei a fazer a parte que sairia os fios, né, do Baymax. Então, eu comecei com essa parte aí de baixo, que vocês estão vendo. Sem querer, eu acabei ativando a parte da borracha, por isso que apagou. Mas aí eu logo troquei e voltei aí para essa parte que vocês estão vendo. Fiz toda a parte do acabamento. Na parte lateral, eu fiz vários desse, né? Então, na parte de cima e baixo, eu fiz do grande. E na parte, na verdade, foi só a parte de baixo que eu fiz um grande. Na lateral eu fiz 3, na parte de cima eu também fiz 2, menorzinho. Porque aí teria onde sair mais a parte da fiação, sabe? E não ia ficar tipo, preso só naquilo. Depois que eu fiz isso, eu venho fazendo um cinza mais claro na parte do meio para ter um contraste de cor. Para isso eu criei uma nova camada e vinculei. Depois de ter feito essa vinculação, eu vim esfumando pra gente tirar essa marcação. Pra falar a verdade, eu fiz até outros detalhes, né, na parte da ponta, porque faz diferença. Parece que não, mas acreditem, faz diferença. Depois que eu fiz isso, eu fui fazendo essas marcações ao redor, né, e na parte de baixo, dei uma esfumada e ele dá um efeito muito legal. Principalmente na parte central, ele deu um volume bem legal. E pronto, a gente já tem essa parte e agora eu vou começar a fazer a parte da fiação do Baymax. Para isso eu criei uma nova camada e coloquei embaixo de tudo, né, para a fiação realmente dar essa impressão que ela tá vindo de dentro da bateria. E aí eu vou fazendo várias ligações com esse fio. Uma parte do fio vai para a parte da cabeça do Baymax, outra ligação vai para a parte ali dos dedos dele, né, então eu fui ramificando essa fiação dele. E aí eu coloquei fio porque o fio é dobrável, se mexe e eu acho que o Baymax é todo formado assim internamente. Depois disso eu faço uma ligação até ali a parte onde tem a parte do chip dele. E aí eu vou fazendo isso com várias cores. Dessa vez eu também vou fazer com um verde. E aí ele começa ali na fiação de baixo. E aí eu vou ligar ali na parte da cabeça. Depois eu vou pegar uma outra fiação que vai até a parte dos dedos dele. E aí eu vou fazer a ramificação igual eu fiz com o vermelho. E assim, eu não vi problema nenhum de ter tanta fiação assim. Eu achei que ficou um colorido legal. Depois disso eu venho, né, com essa ligação que vem ali de baixo. E vai até a parte onde tem o chip do Baymax. Depois eu venho com um tom de azul. E faço a mesma coisa, né? Então eu venho aí puxando o fio que vai até a parte da cabeça. Depois eu pego uma outra ramificação que vai para a parte das pontas do dedo, para a parte do chip. Aqui da parte do chip eu já fiz uma outra ramificação que vai ali para todos os dedos. Eu tentei fazer com que uma cor não cobrisse a outra para que a gente consiga ver o máximo de cores possível.
Depois que eu fiz isso, eu venho com esse tom de amarelo e faço a mesma coisa. Vou ligando ali, né? Então eu puxo até a parte da cabeça, depois eu vou até a parte do chip e aí eu venho aí puxando a ramificação para a parte das pontas dos dedos também. Fazendo aquela sequência, principalmente nessa parte da mão, de tentar fazer com que a fiação ela não se mescle, né? Não fique uma em cima da outra. Depois disso, eu venho com um cinza e aí eu vou fazer a parte de bucal, assim, da parte da cabeça do Baymax, que foi a ideia mais plausível que eu tive, porque esses fios teriam que se ligar em algum lugar. Então, eu achei que seria interessante que se ligasse dessa maneira que vocês estão vendo. Então, eu vou fazendo uns quadradinhos assim, vou conectando. A parte de quadrado ficou melhor. E alguns eu coloquei mais detalhes, tipo uma espécie de T, e o outro eu simplesmente deixei um retângulo. Aqui na parte da mão dele eu fiz do mesmo jeito, só que ficou com o formato de uma unha. Eu gostei do jeito que ficou, eu acho que ficou uma saída legal. Mas realmente parece uma unha, mas não é só, tipo, a parte onde a fiação se conecta. Faço isso com todos os dedos do Baymax e aí a gente já tem uma noção bem legal. Depois disso eu faço também uma caixinha que é onde sai a parte do chip. E depois disso eu tava pensando que dá para colocar mais detalhes, mas não sabia ao certo o que. Então eu tive a ideia de fazer uma espécie de conectores, sabe? Que vai se ramificando por todo o Baymax. Isso aqui é de forma interna, tá? Vamos supor que por fora a gente não consegue ver essa tecnologia. A gente só consegue ver essa tecnologia se for por parte ali na parte de baixo. Depois que eu fiz isso, eu vou incluindo aí todos esses detalhes que vocês estão vendo. E aí, gente, não tem limites, né? Porque essa ramificação, ela pode vir de qualquer lugar. Então, eu coloquei principalmente nos lugares que estava mais vazio, que não teve tantos fios. Então, deu para usar bastante. Eu também evitei concorrer muito com esses negocinhos, né, esses conectores na parte ali da fiação, porque eu ia acabar me perdendo, mas ele foi um ótimo tampa-buraco para essas partes mais vazias do Baymax. E aí eu vou fazendo isso por toda a parte, eu vou fazendo de forma aleatória, tentando seguir um padrão, mas é uma forma aleatória. O pincel que eu tô usando é o caneta de feltro, e aí eu vou fazendo a ramificação, aqui já tá quase terminando. Na maioria das vezes eu faço 3 a 4 ramificação por puxado, por conector, sabe? E aí eu vou fazendo toda essa parte. Eu achei que estava muito forte, então enquanto eu já estava fazendo isso aí, eu já estava na minha mente, né, com a ideia de deixar a opacidade baixa. Então eu vou fazendo essa parte aí que vocês estão vendo. E aí vou puxando e aí vem o grande finale, digamos assim. E o conector também do chip tem tudo a ver, tem bastante. Depois que eu fiz isso, eu diminuí a opacidade. Sim, quando eu diminuo a opacidade, aí fica legal. Ficou bem 1000 anos melhor do que simplesmente, né, não ter feito desse jeito. E esse aí foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.